Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Constitucional para iniciantes em concursos públicos, né? Seja muito bem-vindo aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa dar continuidade ao nosso curso preparatório aqui das disciplinas que são principais ou comuns no que tange a concursos públicos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro bloco de Direito Constitucional, falando agora sobre forma de Estado, de governo, sistema de governo e regime de governo. Esse bloco é apenas de exercício, então nós vamos trabalhar com exercício e questões dirigidas específicas de cada um desses temas aqui da banca CESP, certo? Então vamos para a nossa aula. Bom, primeira questão diz assim. Primeiro, essa banca, que nós chamamos de CESP, atualmente, ela se autodenomina como SEBRASP, tá? Então essa é a nossa banca e nós vamos falar sobre o tema organização política. Questão número 1 diz assim. Levando em conta a diferença doutrinária entre formas de Estado, formas de governo e regime de governo, a cenário alternativo corresponde à forma de governo adotada na Constituição Federal de 88. Note, ele pergunta o que é ou qual é a forma de governo. Você precisa entender que na organização administrativa do país, nós temos forma, eu vou chamar de fogo, eu vou chamar de forma de Estado, eu vou chamar de FED, o sistema de governo eu vou chamar de SIGO e, por último, eu posso chamar também o regime de governo de rego. Então, nós temos 4 palavras mnemônicas que dão a ideia aqui de como a administração ou como o país, o Brasil, se organiza de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal. O que seria o fogo? Forma de governo. O que seria o FED? Forma de Estado. Nós temos também o SIGO. O que seria SIGO? SIGO, presidente, ou seja, sistema de governo, presidencialista. E o rego seria o regime de governo. Nesse caso, o regime democrático. Então veja bem, nesse caso aqui, facilmente a gente consegue identificar, até mudar a cor aqui, a gente consegue identificar facilmente, vou colocar aqui uma cor mais específica, pronto. Facilmente a gente consegue identificar que a forma de governo, no caso do nosso Brasil, forma de governo é a república. A república. Vou colocar aqui para vocês saberem, tá? Isso aqui a gente já tinha abordado nas aulas anteriores, mas eu estou reforçando para vocês essa ideia. Então, fogo seria a forma de governo, a república. Nosso gabarito é a letra C. Se você entendeu esse assunto, entendeu essa divisão aqui, ficou fácil então responder a questão número 1. Então, fogo, forma de governo, república. FED, forma de Estado, temos a federação. SIGO, presidente, sistema de governo, presidencialista. E rego, regime de governo, regime democrático. Tudo bem? Vamos para cima. Questão número 2 diz assim. No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, julgue os itens seguintes. República é uma forma de governo fundamentada na igualdade formal entre as pessoas. Já vou parar por aqui. Quando ele fala que república é uma forma de governo, entendemos que se trata aqui do fogo. Então, forma de governo, ok? Então, está correto. República é o fogo. Lembre-se dessa palavra, desse mnemônico. Então, temos aqui, república, forma de governo, é o fogo, fundamentada na igualdade formal entre as pessoas. Sim, existe igualdade formal entre as pessoas, na qual o poder político é exercido por meio de representação. Sim, o poder político exercido aí nas casas, nós chamamos de Congresso, e também na presidência, são pessoas ali que são representadas, existe uma representação. Nesse caso, essa representação se dará em caráter eletivo, através das eleições, e por um período determinado de tempo. Nesse caso, quando ele fala aqui período determinado de tempo, nós podemos entender como algo periódico. Então, a cada 4 anos, no Brasil, a cada 4 anos, existe período eleitoral. Nesse período, é escolhido os representantes eleitos e, a partir daí, cada um irá exercer um determinado mandato. Então, nesse caso, qual seria a resposta certa? Essa afirmativa da CESP está certa ou está errada? Se você disse que está errada, você errou. A resposta está certa. É isso mesmo. Questão número 2, certa. República é uma forma de governo fundamentada na igualdade formal entre as pessoas, todos nós somos iguais perante a lei, na qual o poder político é exercido por meio de representação, em caráter eletivo, através de eleições e por um período determinado de tempo, ou seja, de forma periódica. Vamos para a questão 3. A República, Federação e Presidencialismo são para a Constituição de 88, respectivamente. Qual a resposta que você acha? Se você marcou a letra C, você errou. É a letra A. Isso mesmo. A República, lembra lá dos mnemônicos que eu expliquei para vocês agora há pouco. Forma de governo é o fogo. A forma de Estado, FED. E aqui, sistema de governo, SIGO presidente. Então, nós temos que o nosso Brasil é uma forma de governo república, é uma forma de Estado federação e um sistema de governo presidencialista. Tá certo? Então, não pode errar questões como essa em concursos públicos. Essas questões são imprescindíveis, você precisa memorizar essas informações.
Vamos para a questão número 4. Diz assim: julgue os itens referentes aos elementos que compõem a organização política do Brasil, país que é uma república federativa. Vamos lá. O enunciado da afirmação diz assim: o chefe de governo da forma de governo denominada república deve obrigatoriamente ser escolhido de forma direta pelo povo por meio do sufrágio. Vamos analisar essa questão. Primeiro, quando ele fala aqui, do chefe de governo, ele está falando de quem? Está falando do presidente, do PR, presidente. Nesse caso, temos a forma de governo. Novamente, ele fala aqui da forma de governo. Ele está falando do fogo. A forma de governo é a república. Deve obrigatoriamente, esse chefe de governo, esse presidente, ele deve ser obrigatoriamente ser escolhido, ele precisa ser escolhido de forma direta pelo povo. Isso mesmo. Por meio do quê? Do sufrágio, chamado também de sufrágio universal. Professor, e o que seria sufrágio? Sufrágio é o voto, meu amigo. Você que é maior de 16 anos poderá exercer o sufrágio, poderá votar. A isenção daqueles que são analfabetos, eles são excluídos de votar. Vou até colocar aqui para você lembrar. Analfabetos. Aqui, e maiores de 70 anos. Maiores de 70 anos. Esses aí são os dois grupos que são excluídos. Não há obrigatoriedade de ambos votarem. Então, veja bem, essa questão está certa ou está errada? Se você disse certa, você acertou. É isso mesmo, está certa. O chefe de governo, o presidente, deverá ser escolhido obrigatoriamente por meio do sufrágio, por meio do voto, excluindo aí os analfabetos e os maiores de 70 anos, tá certo? Vamos para a próxima questão. Essa questão, ela foi lançada no ano de 2013 pela banca CESP e é uma prova de analista técnico, ou seja, tem um nível um pouco maior, e aí é interessante que você sempre se atente, né, aos níveis de cada cargo que você está realizando ali os exercícios, porque ele vai lhe dar um termômetro de como está o seu nível de conhecimento da matéria, tudo bem? Vamos lá. Diz assim: com relação a Estado, governo e administração pública, julgue os itens seguintes. Então ele está se referindo aqui a uma análise em relação ao Estado, em relação ao governo e em relação à administração pública. Lembre-se disso, quando ele fala Estado e governo, tende a ver com questões políticas, porque essa é a organização política do Brasil. Quando ele fala de administração pública, tem a ver com a parte técnica, digamos assim, as técnicas administrativas que vão ser utilizadas para organizar, para fazer a máquina pública funcionar. Então tem a ver com técnicas. Então vamos ver agora o enunciado, depois desse preâmbulo, e eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Diz assim: os conceitos de governo e administração não se equiparam. Realmente, os conceitos de governo e administração não se equiparam. Até aí tudo bem. Nós vimos aqui que há uma diferença entre os princípios, né? As essências de cada um desses termos aqui. Aí diz assim, o primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política. Essencialmente política, isso mesmo. Ao passo que o segundo a uma atividade eminentemente técnica. Exatamente. Porque a administração pública, na verdade, é a técnica, a operacionalização das atividades públicas no seu âmbito interno e também no seu trato com o particular, seu trato externo. Então nós temos aí o gabarito da nossa questão. Certo ou errado? Certo, muito bem. Se você respondeu dessa forma, você está muito bem, você vai chegar longe, com certeza, logo vai garantir a sua aprovação. Vamos para a questão número 7? Diz assim: também questão da banca CESP no ano de 2016 para policial civil de Pernambuco. Prova de agente de polícia. A questão diz assim: considerando as fontes do direito administrativo. Olha só, fontes do direito administrativo. Como sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta. Assinale a opção correta. Segundo a sua opinião, qual é a resposta correta? Fale para mim. Se você falou que é a letra C, você errou. É a letra A. Exatamente. Fontes do direito administrativo é muito simples de compreender. Nós temos pelo menos 3 fontes. A primeira fonte, lei. A segunda fonte, costumes. A terceira fonte, nós podemos chamar nesse caso aqui também entra a doutrina, né? Aí nós temos também uma outra fonte que é a jurisprudência. A jurisprudência é uma fonte do direito administrativo. Temos leis, costumes, jurisprudências. Faltou aqui também doutrinas e princípios gerais do direito, tá? Mas vamos ficar por aí. Aí diz assim, a lei é uma fonte primária. É isso mesmo. A lei é uma fonte primária. Antes de todas as outras normas existentes, sempre se recorrerá primariamente à lei.
ela é fonte primária ou fonte originária e deve ser considerada em seu sentido amplo. É verdade, tem que ser considerada em sentido amplo para abranger, inclusive, os regulamentos administrativos. Sim, porque os regulamentos administrativos precisam ser dotados de legalidade. Um outro princípio que nós iremos estudar futuramente, que são os princípios constitucionais da República Federativa. Princípio da legalidade. Então, as demais questões, por que as outras questões estão erradas? Vamos lá. Vou apenas aqui reforçar por que elas estão erradas. Letra B, o acordo é uma importante fonte do direito administrativo, que a gente já mata, ó, porque acordo nenhum é fonte de direito. Acordo nenhum é fonte de direito administrativo. Eu já listei para vocês aqui um quadro de quais seriam as fontes do direito: leis, costumes, jurisprudência, doutrina, princípios gerais do direito. Eu falei isso aqui de forma bem clara para vocês. Vamos para a letra C. Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como fonte do direito. Mentira! A gente acabou de ver que pode sim. Letra D. A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos ao publicarem suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica. Olha, quem faz esse trabalho de analisar as questões jurídicas, de analisar, de pesquisar, ó, fazer pesquisas, tá, acerca de determinada questão jurídica, não são os juízes, porque quem profere jurisprudência são os juízes. Na verdade, quem faz isso são os doutrinadores. A questão, ela veio com essa pegadinha aí, ela tentou te confundir. São os doutrinadores, tá? Então não tem nada a ver com jurisprudência, são os doutrinadores, que são os estudiosos que fazem pesquisa sobre determinada questão jurídica. Vamos para a letra E. Uma doutrina, olha aqui, ele está falando de doutrina, se consolida com reiteradas decisões judiciais. Ó, o que ele fala? Sobre o mesmo tema. Não tem nada a ver, né? A gente viu que a doutrina, na verdade, são visões, são estudos feitos por estudiosos, e nesses estudos conseguem ser feitas aí constatações sobre determinada interpretação da norma jurídica. Então, basicamente é isso. Esse quadro, esse bloco aqui, a gente finaliza o nosso estudo sobre forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. Nós vimos já até o momento 3 aulas de direito constitucional e aqui a gente encerra esse bloco com exercício. Se você gostou dessa aula, por favor, deixe o seu like, continue nos acompanhando aqui no canal e a gente se vê na próxima aula aqui no canal Concurseiro da NASA. Até mais!